Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Depois de termos falado sobre a tristeza da pessoa invejosa, começamos a falar das portas que se abrem para a felicidade, o contrário dessa tristeza. E já vimos duas delas. A fidelidade, víamos a primeira porta, chamávamos assim, a porta da gratidão. A segunda porta, a porta da fidelidade à nossa vida. Quer dizer que, em vez de invejar o campo do vizinho, valorizemos e cultivemos o nosso. Pois agora vamos abordar uma terceira porta, que poderia trazer gravadas estas palavras. Porta do amor generoso. No pequeno catecismo da primeira comunhão, ao lado de cada pecado capital indicava-se o antídoto, ou seja, a virtude contrária. Contra a soberba, humildade. Contra a gula, temperança. Contra a inveja, caridade. Vamos deter-nos nisso. Contra a inveja, caridade. O contraste entre inveja e caridade expressou muito bem Santo Tomás de Aquino com estas palavras. A inveja, por razão do seu objeto, é contrária à caridade, ao amor, que é a fonte da vida espiritual da alma, conforme lemos na primeira epístola de São Paulo, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A caridade, com efeito, tal como a inveja, tem por objeto o bem do próximo, mas move-se em sentido inverso ao da inveja, diz Santo Tomás, pois a caridade alegra-se com o bem do próximo. A inveja, pelo contrário, se entristece. Essa caridade é antídoto da inveja, de que aqui nos fala o Santo Doutor, é o amor cristão, aquele que o Catecismo da Igreja Católica descreve como a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e ao nosso próximo, como a nós, por amor de Deus. Como é evidente, quanto maior amor a Deus e ao próximo houver no nosso coração, menos espaço haverá nele para a inveja. Mas o âmbito da caridade é muito vasto, tem múltiplas manifestações, e agora não é o caso de vê-las todas. Agora, e nas próximas meditações, vamos cingir-nos a considerar alguns dos aspectos fundamentais da caridade que são mais diretamente contrários à inveja, e que, portanto, quando praticados, são a melhor cura da inveja. Os relacionados com a alegria que nos causa o bem do próximo. Reconhecer com alegria o verdadeiro amor à caridade faz com que, em vez de vermos as coisas boas dos outros como uma sombra que nos entristece, as vejamos como uma luz que nos alegra. Quando vivemos a caridade, ficamos felizes a olhar para o bem dos outros. Como é bom que tenham coisas boas, que sejam bons, que sejam queridos, que vivam bem, que estejam alegres. E, além disso, em bastantes casos, nos sentimos também intimamente agradecidos por reconhecer com alegria que essas qualidades boas dos que convivem e trabalham conosco nos fazem um grande bem, nos ajudam, nos facilitam a vida e nos trazem felicidade. Acontece que reconhecer não é fácil.
Há pessoas que durante anos e anos vivem sem se dar conta dos grandes benefícios que recebem diariamente daqueles que têm mais perto. Não são capazes de valorizar, por exemplo, a bênção que é para ele o carinho e a dedicação dos pais. Ou, no caso dos esposos, o sacrifício constante e mesmo heróico da esposa ou do marido. Vivem como toupeiras cegas, usufruindo da bondade e da generosidade dos que os cercam sem se aperceberem disso. E o que é pior, às vezes os tratam asperamente, sem manifestar quase nunca o seu agradecimento, esquecendo-se de lhes retribuir o carinho e, pelo contrário, reclamando a toda hora. Enquanto nós estamos respirando, nem pensamos no valor que tem o oxigênio. Só quando nos falta o ar é que tomamos consciência da sua necessidade vital. Da mesma maneira, há muitas e muitos que só percebem o valor do carinho, das atenções, da abnegação silenciosa, da paciência dos outros quando estes lhes faltam, quando morrem. Só então se lhes acende à luz um clarão impregnado de tristeza, de remorsos e de lágrimas. Como fui cego, dizem. Como não percebia quanto a minha mulher, ou quanto o meu marido, ou o meu irmão significava para mim. Como é possível que não valorizasse a colaboração daquele colega, ou o exemplo de categoria espiritual e moral que me dava a minha filha e que eu tratei tão mal? Deus poderia dizer-lhes com toda a justiça, por ter sido egoísta, por ter ficado tão fechado em si, não foi capaz de desfrutar dos tesouros de alegria que lhe proporcionavam os que eu pus a seu lado. Acabamos de mencionar de passagem o bom exemplo de uma filha que o pai, infelizmente, não soube apreciar enquanto ela vivia. Estou falando de um caso real que não vou explicitar. Vamos refletir brevemente a propósito disso, sobre um outro aspecto do amor que se alegra com o bem alheio, daquela caridade que está nos antípodas da inveja e que consiste na alegria de aprender dos outros. Quem aprecia os bons exemplos não tem olhos de inveja, mas de admiração afetuosa. Contempla o bem dos outros, concretamente as suas qualidades e virtudes, não como um contraste humilhante para si, mas como um ideal amável a imitar. Não posso deixar de lembrar-me a esse respeito de como me impressionou sempre a alegria refrescante com que o bem-aventurado José Maria Escrivá olhava para as coisas boas dos outros. Ao longo de alguns anos, nos contatos que tive a graça de manter com ele enquanto fazia em Roma estudos de pós-graduação, sempre o vi com sede de aprender dos outros. Não só dos que eram considerados bons e excepcionais, mas de todos, inclusive de pessoas de vida bastante pouco perfeita. Em todos eles, achava algo de bom que aprender e recomendava que se procedesse do mesmo modo. Aprenderemos a descobrir, ele escrevia, muitas virtudes naqueles que nos rodeiam. Dão-nos lições de trabalho, de abnegação, de alegria, e não nos deteremos demasiado nos seus defeitos, a não ser quando for imprescindível para os ajudarmos com a correção fraterna. Esta atitude de São José Maria Escrivá fazia-me recordar o conhecido relato dos primeiros séculos do cristianismo, que não pertence aos evangelhos autênticos, mas que, sem dúvida, lhes reflete o espírito. Conta-se que certa vez ia Jesus com seus discípulos por uma estrada, um caminho, e num dado momento os que caminhavam à frente
tentaram desviá-lo de um espetáculo repugnante. O corpo já em decomposição de um cachorro morto. Diz a lenda que Cristo fez questão de se aproximar e, parando junto do cão, comentou apenas: "Vejam como são brancos os seus dentes, parecem pérolas." Eu nunca vi Monsenhor Escrivá desprezar ninguém, nem desclassificar pessoa alguma, mesmo que lhe tivesse causado um mal. Cada alma, repetia sem cessar, vale todo o sangue de Cristo. Logo que chegou ao Brasil, em maio de 1974, para uma curta estadia de 15 dias, desceu do avião dizendo-nos: "Eu vim ao Brasil para aprender." E ao longo daquelas 2 semanas repetiu palavras semelhantes a essas com uma sinceridade comovente e um entusiasmo contagiante. Lembro-me bem de que num dos seus primeiros encontros com grupos numerosos de pessoas, começou dizendo: "Vim ao Brasil para aprender. Alguns vêm do velho mundo e dizem que vêm ensinar. Não, eu vim aprender. Cheguei a 48 horas e já aprendi muitas coisas." E era assim mesmo. Todos os dias achava naqueles que ia conhecendo coisas boas, simpáticas, exemplares, sugestivas, das quais ele tirava lições encantadoras para a sua vida e para a sua pregação. Será que nós reconhecemos assim as coisas boas, os bens dos outros? Nós nos alegramos assim? Aprendemos assim? Seria muito útil aprofundarmos nisso, fazendo uma reflexão pessoal, um exame de consciência. Comecemos pensando nas coisas boas daqueles que vivem e trabalham conosco, que nos saltam mais aos olhos, e perguntemos-nos quantas vezes temos pensado nelas com alegria, com admiração, com desejos de imitá-las, e quantas vezes temos agradecido a essas pessoas o bem que nos fazem com seus bons exemplos, com a sua ajuda. A seguir, recordemos as coisas dos outros que nos incomodam, que nos aborrecem, que nos despertam o espírito de crítica. Talvez fiquemos estarrecidos se pusermos diante dos olhos a lista, nada pequena, das nossas queixas e reclamações. Faltariam dedos nas 2 mãos, mesmo fazendo várias rodadas, para contá-las todas. Que desproporção entre o que admiramos e o que criticamos. Não acha que aí há uma injustiça? Não nos envergonha sermos assim? Muitas vezes, infelizmente, pode aplicar-se a nós aquela comparação do carro que, deixando a pista bela e limpa, se mete pelas poças da beira da estrada e fica sem visibilidade, como para-brisa coberto pelos salpicões da lama. Coisa parecida é a que fazemos quando chafurdamos nas poças do nosso egoísmo, do nosso mau humor, das nossas exigências rabugentas, das nossas críticas monótonas. Os olhos nos ficam cheios de lama e o valor dos outros, o seu exemplo, as alegrias que podem dar-nos e ensinar-nos, permanecem encobertas. Aprendamos mais e agradeçamos mais. Seria ótimo que nos propuséssemos retribuir aos que convivem conosco todos os dias as coisas boas que nos proporcionam, com um sorriso expressivo, com umas palavras amáveis, com um serviço discreto, com uma atenção delicada, com uma mudança de atitude que mostrasse que aprendemos as belas lições que eles nos dão com seus bons exemplos. Eles merecem isso.